Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Olha, todos nós passamos muitos estágios dentro do cristianismo. Esses estágios, essas fases, elas precisam acontecer para que você tenha uma vida mais madura espiritualmente. É muito comum você encontrar pessoas, infelizmente, pessoas que foram batizadas, ou pelo menos em tese se converteram, e depois você encontra 10, 15 anos, ela continua com a mesma vida espiritual, com a mesma intensidade de fé, com a mesma intensidade de ação missionária. Você olha para ela e fala assim, olha, aquela pessoa que eu conhecia há tanto tempo, eu olho para agora e vejo que ela continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Isso é muito ruim, porque a gente precisa crescer, né? E nos tornarmos pessoas mais maduras. Lá em casa eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia. Eles já passaram de uma fase, mas há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, os 2 ficavam assim, ó. Eu falava assim, Sofia, para de me imitar. Sofia, para de me imitar. Pai, ele está me imitando. Pai, ele está me imitando. Tá vendo, pai? Tá vendo, pai? E ficavam lá brigando. Agora, a idade deles era 8 e 5 anos. Você espera que agora, que já tem 10 e 7, que já estejam mais maduros um pouco, né? Que parem de ficar brigando e se irritando, um imitando o outro. Isso não teria sentido se você chegasse numa multinacional, no meio corporativo, e tivesse lá o vice-presidente, o presidente da empresa, um imitando o outro e um chateado com o outro porque um está imitando o outro. Não faz sentido. A gente espera que as pessoas amadureçam e cresçam. Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Não dá para imaginar que você daqui a 5 anos vai estar no mesmo estágio de fé. Você adquiriu um pouco mais de conhecimento, se aprofundou mais em alguma história bíblica, em algum personagem, conheceu outras histórias que antes você não conhecia, mas ficou por aí. É um crescimento muito baixo. Nós precisamos nos desafiar a crescermos. E eu não me refiro, como o exemplo que eu dei, à questão apenas de conhecimento teológico e bíblico. Nossa, antes ele não conhecia isso, agora ele conhece. Estou falando de vida espiritual, porque o indivíduo pode conhecer muito de Bíblia e ele ser um zero à esquerda espiritualmente falando. Pode ou não pode? Claro que pode. O indivíduo pode decorar a Bíblia se ele quiser. Se ele não tiver intimidade e comunhão com Jesus, aquele conhecimento todo não servirá de nada para ele. Então, esses estágios espirituais que eu quero conversar um pouquinho com você no dia de hoje. Bom, você sabe que tem o estágio que ele é um pré-estágio, é antes do primeiro estágio do cristianismo, é quando o indivíduo não quer saber nada de Deus. Será que eu estou falando para alguém agora que não está nem aí para Jesus? Que acha que toda essa história, estão falando de Jesus, isso aí é tudo conversa, é tudo um bando de enganador, um bando de ignorantes. Será que é com você que eu estou falando? Você não tem interesse em Jesus, não quer saber nada de Jesus, você não quer saber nada de Deus, ou você até tem a sua fé, mas você é você e Deus, não quer saber nada de igreja, nada de religião. Nossa, quanta gente inteligente eu conheço que diz assim, eu tenho minha religiosidade, mas eu não quero saber nada de igreja, não quero saber nada de nenhuma denominação. E parece que isso acaba se desenvolvendo e se inflamando no meio acadêmico, pessoas que desenvolvem sua espiritualidade, em tese, mas elas negam a comunhão com outras pessoas, com outros irmãos. Será que esse é o seu caso? Bom, eu acho que em algum momento da vida, ou pelo menos eu espero, que você encontre o Senhor Jesus e que Ele mostre a você aquilo que a Bíblia revela, que a igreja, ela não foi ideia de nenhuma pessoa, não é ideia de nenhum líder religioso. A igreja
que é eclésia do grego, que significa ajuntamento de pessoas, ele é uma ideia de Cristo. E quando você nega a instituição igreja, e veja, não estou falando de nenhuma denominação religiosa, mas quando você nega a instituição igreja, você está negando o ensinamento de Cristo. Você está dizendo assim, olha, infelizmente Jesus, a ideia que você teve foi boa, mas não deu certo. O Senhor errou, o Senhor falhou. Mas nós sabemos que Jesus Cristo não falha, não erra. Se Ele criou, se Ele instituiu, se Ele definiu a igreja, logo é algo que com certeza eu e você precisamos entender que dá certo. Agora, é óbvio que você não vai entrar na primeira igreja que aparecer na tua frente. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ver se aquela igreja segue a Bíblia, se não segue a Bíblia, como são os líderes religiosos daquela igreja, quais são as práticas cristãs deles, como é a liturgia que eles oferecem naquela igreja, certo? Porque é uma decisão importantíssima, já que existem 40 mil denominações cristãs. Você vai entrar em qual? Todas para pesquisar? Você vai ter que ir para o Google, você vai ter que estudar uma igreja, outra igreja, o que ensina, o que não ensina, certo? Agora, já vou dizer uma coisa para você, fica atento. Você tem que tomar muito cuidado na internet, porque assim, na internet tem gente falando mal de católico, mal de batista, mal de assembleiano, mal de adventista, mal de presbiteriano. Então, assim, se você quiser saber sobre a igreja presbiteriana, você tem que ir num site oficial da igreja presbiteriana. Não adianta ver o que um pentecostal está falando da igreja presbiteriana, não. Você quer saber o que a igreja católica acredita? Então você vai no site oficial da igreja católica. Você quer saber o que a Assembleia de Deus acredita? Vai no site oficial da Assembleia de Deus. Você quer saber o que a igreja adventista do sétimo dia crê? Vá num site oficial da igreja adventista do sétimo dia. A gente não aprende isso na faculdade? Quando a gente vai escrever uma monografia, um TCC, você tem que buscar fontes primárias e não secundárias, porque as fontes primárias ela têm um peso muito maior. Não adianta eu citar fulano que citou Dostoiévski. Deixa eu ir até Dostoiévski, deixa eu ver onde ele escreveu, em que contexto ele escreveu, e aí eu faço a citação no meu TCC, certo? A mesma coisa assim, na nossa pesquisa, no nosso caminhar espiritual, eu vou nas fontes primárias, certo? Então, se eu quero saber de uma denominação, eu vou no site daquela denominação. Porque se você for se basear em Wikipédia, se você for se basear aí no que é muita gente falando qualquer coisa, passando verdade, quando na verdade não é, a gente tem que estar atento a isso. Mas vamos imaginar que você já seja aí um iniciante, né, na caminhada do Senhor, você tem buscado a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 42, verso 1 e 2, um salmo tão bonito e 2 versos maravilhosos. Salmo 42, versos de 1 a 2, está sublinhado na minha Bíblia, acho que deve estar na sua também. Salmo 42, verso 1 e 2 diz assim: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a primeira fase, é quando um indivíduo começa a ter sede de Deus. E veja, você já pode ter uma denominação religiosa, como pode não ter. Mas essa sede de Deus, a vontade de conhecer, o indivíduo passa muito tempo estudando a Bíblia, comprando livros, comprando Bíblias, DVDs, e o indivíduo vai se recheando de muito material porque ele quer aprender, ele é sedento como a terra que anseia por água, que está ali rachada, seca, também esse indivíduo busca, clama. Eu me lembro do meu primeiro amor, logo quando eu conheci algumas verdades da Bíblia, sabe o que eu queria fazer? E cheguei até a fazer, não aconselho ninguém a fazer, mas sabe o que eu na minha inocência, ali com 15, 16 anos comecei a fazer? Eu comecei a escrever versos da Bíblia em nota de dinheiro. Tudo quanto é nota de dinheiro que aparecia, eu escrevia versos da Bíblia para poder evangelizar. Eu tinha até uma ideia, olha a ideia, veja, não estou dizendo para ninguém fazer um negócio desse, mas olha a minha ideia. Eu pensei assim, bom, eu posso fazer a pichação do bem. Sabe como é que era a pichação do bem na minha cabeça? Eu pegaria um muro que já estivesse pichado, ou seja, não ia prejudicar ninguém, porque o muro já está pichado, e ali eu pegaria e escreveria versos da Bíblia. Fiquei pensando em criar meus próprios outdoors dessa maneira aí nas ruas. Só que daí, eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim, olha, talvez não seja bem por aí o caminho, existem outras formas mais inteligentes e melhores, menos arriscadas, para você pregar o evangelho, etc. E eu fui entendendo, mas por que essas minhas ideias?
ingenuamente bobas. Porque eu tinha muita vontade de pregar o Evangelho, muita vontade de ensinar para os outros aquilo que estavam me ensinando, aquilo que eu estava buscando e aprendendo na Palavra de Deus. Então, esse é o primeiro amor, é quando o indivíduo tem sede da Palavra de Deus, tem sede de estar na igreja, não falta o culto no meio da semana, vai no final de semana, se envolve de qualquer jeito, dá estudos bíblicos, faz visita a orfanatos, em hospitais, em asilos. O indivíduo está sequioso, tudo que derem da Bíblia para ele, ele vai ler, ele vai estar dentro do ônibus, lendo. Será que eu estou falando para alguém nessa fase? Essa fase é linda, ela é importantíssima. E essa sede jamais pode passar de você. Só que você precisa acrescentar outras coisas a essa fase, que é a questão da maturidade. Não dá para sair pichando o muro. Não dá para sair por aí ficando escrevendo em toda nota de papel que chegar aí na sua frente para você distribuir esperança. Existem outras formas, existem outros caminhos para a gente fazer isso com uma maturidade maior e melhor. Existe a forma certa de abordar as pessoas que não querem saber de Jesus. E a gente vai amadurecendo. A gente continua com sede, né? A gente continua bebendo da água da vida. Você se lembra da mulher lá no poço, a mulher samaritana? Olha, mas eu tenho sede. Olha, se você beber da água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. Você pode pegar quanta água você quiser desse poço aqui de Jacó. Pode pegar, mas você sempre vai voltar aqui, porque essa sede mata, essa água mata a tua sede, mas não sacia a tua alma. Se você beber da água da vida, você nunca mais tornará a ter sede. A gente precisa beber dessa fonte. A gente precisa estar em contato com o Senhor Jesus Cristo o tempo todo, mas a gente também precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ir conduzindo a nossa vida de tal maneira que o nosso cristianismo seja mais sólido, seja mais profundo. Ao longo do meu ministério, eu já sou pastor há 18 anos, encontrei muitos homens e mulheres espirituais, alguns deles mais espirituais do que eu. E sabe, eu aprendi muito com eles, homens e mulheres que tinham uma comunhão mais profunda com Deus do que a comunhão que eu tinha. E eu me aproximei deles e me associei a eles para aprender, para crescer, para também receber as bênçãos da santidade que eles buscaram no Senhor. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso amadurecimento, nos associarmos com pessoas do bem, pessoas que realmente estejam buscando ao Senhor e que estejam em níveis avançados espiritualmente. Vamos nos associar a essas pessoas e vamos nos fortalecendo, uns dando a mão aos outros. E assim nós vamos formando esse exército de Cristo. Então veja, essa é uma fase importantíssima, né? Ter sede, sede do Deus vivo. A Bíblia declara, como um servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha a poesia de Davi, querendo dizer, eu tenho sede do Deus vivo, eu preciso dele, senão eu morro. Esse espírito precisa estar como base da nossa caminhada cristã o tempo inteiro. O dia em que eu achar que Jesus não é mais relevante, ou que não é mais necessário para a minha vida, eu simplesmente vou ter uma religião proforme, apenas para me formatar diante de uma sociedade que eu já estou inserido. E não é isso, o cristianismo é um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus o tempo todo o tempo. Há mais uma fase que eu quero lembrar a você, que está em Efésios 5, verso 18. O texto bíblico diz assim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então veja, você tem um copo vazio, sedento, certo? O copo está vazio, tem nada, você precisa de água, aí você preenche-se do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, e aí você se enche do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo começa a convencer você da justiça, do pecado e do juízo. É quando o Espírito Santo começa a te revelar verdades bíblicas e vai mostrando para você aquilo que é certo e o que é errado fazer. Vai mostrando doutrinariamente coisas que você fazia e que não estão de acordo com a Bíblia, outras coisas que você fazia e que estavam erradas, outras que você deixava de fazer. O Espírito Santo vai conduzindo você. A gente recebe o Espírito Santo
que vai trabalhando na nossa mente, vai trabalhando na nossa consciência. E tem muita gente me ouvindo pela rede de rádios Novo Tempo e gente me assistindo que está exatamente nessa fase. Está recebendo o discernimento espiritual para julgar o que é certo, para julgar o que é errado, para avaliar se a igreja que está frequentando é a igreja certa ou não. Eu vou dizer uma coisa para você, quero que você preste bem atenção nisso. Eu tenho ido com o Quarteto Arautos do Rei, pregando o Evangelho a muitos lugares, nas mais diferentes regiões do Brasil. E sempre eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, eu preciso sair da minha denominação, porque eu sei que lá não se prega a verdade. Eu sei disso, mas eu não tenho forças. Eu preciso que o Senhor ore por mim. Será que esse é o seu caso? Você sente que precisa sair do lugar onde você está? Isso não é simplesmente porque você está ouvindo um sermão, ou ouviu um sermão meu outro dia, mas porque o Espírito Santo tem trabalhado e tocado o seu coração já há muito tempo para você mudar de igreja, mudar de denominação. É isso que está acontecendo com a sua vida? Pois eu vou dizer em nome de Jesus, se o Espírito Santo está conduzindo você para sair do lugar de onde você está, saia. Não tenha medo, saia. Alguns não entenderão, outros te rejeitarão, mas se esse sofrimento é para seguir uma orientação de Deus, então você pode ter certeza que assim como você sofrerá como Cristo sofreu, você será recebido na glória como Jesus Cristo foi. Não precisa ter medo. Sente no coração que precisa mudar, sente no coração que precisa sair, saia. Não tenha medo disso, saia. Veja, se o Espírito Santo falar para você não sair do lugar onde você está, não saia. Mas se ele falar para você sair, desapareça. Você não deve ir de satisfação a ninguém. Ah, mas o meu não sei quem, mas o meu vizinho, o meu amigo. Não porque fulano, lógico que você, por lisura, você vai explicar, até para evangelizar você vai fazer isso, não é? Você vai chegar, vai se aproximar, vai dizer, olha, eu estou mudando de igreja por esse motivo, e tem mais esse, mais esse, mais esse, e Deus tocou no meu coração, é isso que eu sinto que devo fazer e tal. Você vai fazer isso por lisura, por educação e por até testemunho, né? Você vai testemunhar para ela, mas amigo, você não deve nada para ninguém, você deve para Cristo Jesus, que é o seu Salvador. Se Ele está encaminhando você para sair, saia. Então a gente vai se enchendo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai direcionando, você vai me direcionando, vai mostrando coisas que eu preciso abandonar, coisas que eu preciso agregar e assim eu vou caminhando. São estágios da fé. Veja, eu continuo com sede. Qual é o primeiro estágio? Sede, sequidão. Eu quero o Deus vivo, eu tenho sede do Deus vivo. Eu continuo buscando. E agora que eu estou recebendo o Espírito Santo, a chuva do Espírito na minha vida, então agora eu começo a discernir melhor as coisas. Eu começo a perceber que aquilo tem aparência de bondade, mas não tem nada de bondade. Tem aparência de religiosidade, mas não está dentro da Bíblia. O indivíduo fala uma coisa, prega uma coisa, mas vive outra coisa. Então o Espírito Santo vai clareando, vai tornando nítida a minha visão a respeito das coisas espirituais. O terceiro estágio é quando há um aprofundamento da relação com o Espírito Santo. Aqui em Mateus 3,11, nós temos um exemplo disso, uma ilustração, na verdade. Mateus 3, verso 11, diz assim, era João Batista falando, né, para os seus discípulos, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora o indivíduo tinha ali um copo vazio, sedento, daí ele recebe a água, certo, da vida, agora ele está com o Espírito Santo, só que agora há um aprofundamento. Você percebeu? Olha, João Batista declarou, eu batizei com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e ele batizará vocês com fogo. Aí é quando o indivíduo, ele recebeu o Espírito Santo, tem o discernimento espiritual, ele consegue já detectar, olhar e ver onde está o acerto, onde está o erro, ele já tem profundidade no conhecimento bíblico, só que agora ele recebe uma unção especial do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para trabalhar em prol de Cristo, seja pregando, cantando, tendo o dom da hospitalidade, recebendo missionários na sua casa,
dedicando o seu tempo, talvez esse seja o seu dom, dedicar tempo para ajudar projetos. Sabe, à medida em que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. Eu me lembro que quando eu estava na terceira série, hoje seria o quarto ano, eu escrevi a palavra muito com M-U-I-N-T-O, colocava um N, porque na minha cabeça é assim, muito, então deve ter um N aqui. Eu me lembro da professora Elce, eu estava na terceira série, fui para a quarta série e eu escrevi lá, muito. E a professora Elce foi lá e colocou um X no N. Daqui a pouco eu escrevendo lá de novo, muito. Ela, até um dia que ela pegou, sentou do meu lado e falou assim, escute, Ivan, você ouve de um jeito, mas você escreve de outro. De maneira que se um dia eu escrever um e-mail para você, você vai ver que eu não escrevo mais com N. Por quê? Porque há crescimento. Precisa existir em tudo na vida da gente. Uma anomalia é uma criança não crescer. Ela precisa fisicamente crescer. Você precisa crescer profissionalmente. Você precisa se desenvolver. Hoje nós vimos a Laura cantando aqui. Hoje ela canta melhor do que ela cantava quando era criança. O que todos nós esperamos? Que ela cresça ainda mais. Que daqui a um tempo ela cante ainda melhor do que cantou. Essa é a perspectiva que se tem para qualquer pessoa, em qualquer área que se trabalhe. Você pode ser um torneiro mecânico, você pode ser um engraxate, você pode ser um médico, um neurocirurgião, você pode ser um desembargador. O que se espera é que as suas resoluções como desembargador sejam melhores escritas hoje, se é que é o senhor que está redigindo, mas espera-se que a sua redação seja superior no período que o senhor era juiz ali dentro da magistratura. Espera-se que as pessoas cresçam. A vida espiritual não pode ser diferente. A gente precisa crescer. O indivíduo que não conseguia dar estudos bíblicos, passa o tempo, vem o Espírito Santo, a maturidade cristã, e ele diz assim, eu vou dar o estudo bíblico, eu vou ensinar a pessoa aquilo que eu sei. Antes eu tinha vergonha, tinha timidez, agora não, eu vou vencer isso em nome de Jesus para poder pregar o Evangelho. O indivíduo que antes ia só uma vez na semana na igreja, ele fala assim, não, a igreja é o corpo de Cristo, eu preciso participar com os meus irmãos, eu quero estar com eles, porque a minha presença vai ajudar a desenvolver a fé dos outros, e a presença deles vai desenvolver a minha fé, então eu vou mais vezes à igreja, isso fará bem a mim, eu vou me desconectar das coisas desse mundo, e eu vou à casa de Deus, eu vou à igreja do Senhor. Isso vai amadurecendo. O indivíduo que antes ele gastava menos tempo com a Bíblia, ele diz assim, eu estou precisando passar mais tempo com o Senhor Jesus. Esse crescimento é o que se espera. E o nome disso é processo de santificação. Era um copo vazio, sedento. Ok? Então, sede do Deus vivo, aí recebe a água da vida, o indivíduo fica saciado, ele consegue enxergar as coisas com nitidez, e agora há um aprofundamento da ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, e ele agora quer fazer parte de todos os projetos da igreja, ele quer ser uma bênção, ele quer abençoar a vida das outras pessoas, e ele chega à clara conclusão que a vida só tem sentido quando a minha vida passa a ter significado para a sua. É por isso que eu vejo, às vezes, pessoas assim, sofrendo com a profissão que tem. O indivíduo errou na faculdade, está trabalhando, só que ele está acomodado, porque assim, ele está ali, já está ganhando o dinheirinho dele, mas não tá empolgado, não está feliz. Eu preciso lembrar a você, amigo, que não importa a sua profissão. Você pode ser um advogado, então seja um missionário advogado. No seu escritório, você precisa ser a pessoa mais honesta que existe ali dentro. Aquele indivíduo que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Você é médico, então você jamais vai ser corrupto. Jamais. Porque o médico é um indivíduo que é a autoridade máxima. Se ele falar que a prótese tem que ser daquela marca, quem é que vai dizer que não pode ser? Vão entrar em briga judicial? Às vezes entram. Mas você vai dizer que aquela prótese tem que ser daquela marca porque você sabe que aquilo ali é o melhor para o teu paciente e não porque alguém está te favorecendo para você definir aquela marca. Então você é um missionário, você é um médico missionário, você é um missionário que tem a profissão de medicina.
Você é um arquiteto, você vai cobrar o preço justo e você vai fazer o melhor que você pode fazer. Não é porque a pessoa é mais humilde que você vai fazer mais ou menos. Você vai fazer o melhor. Você é um engenheiro, você vai ser um missionário engenheiro. Você é um funcionário público, pois você vai bater o seu ponto, você vai trabalhar com dignidade, você não vai comer o pão da preguiça e você vai demonstrar para qualquer pessoa que entrar em contato com você e que precisar do seu serviço, sua dedicação, seu empenho, e isso se dá pela gratidão que você tem a Deus. Tudo isso faz parte da maturidade cristã. É quando o Espírito Santo preenche a nossa vida, a gente vai alinhando as coisas e a gente vai redefinindo. E a gente vai observando, e a gente vai vendo, ó, isso aqui vai escandalizar o meu irmão, então eu vou segurar. Olha, aquilo ali vai ser muito bom para eles, eu vou fazer. Olha só, para mim isso aqui não tem muito significado, mas para eles é tão importante, então eu vou fazer. E você se anula para benefício do outro. Quando a gente faz isso, amigo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É como se Jesus Cristo estivesse sendo refletido através de nós. E como o mundo precisa disso. O mundo não precisa de placa de igreja. Igreja tem aí aos rodos. O mundo precisa de pessoas que reflitam Jesus. Esse é o ponto. Por isso a importância de ter a plenitude do Espírito Santo na vida, buscando e clamando, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, me mostra o caminho que eu devo seguir. E por último, eu quero trazer para vocês o livro de João no capítulo 15, João 15, verso 5. Aqui diz assim, João 15, verso 5. É Jesus falando, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Permanecer em Jesus. E aí dá muito fruto. Permaneça em Jesus e esse dá muito fruto. Não tem como o indivíduo permanecer em Cristo sem produzir. Não tem como. Agora, que fruto é esse? É o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Esse é o resultado de estar ligado a Jesus. E quando a gente começa a ter esse tipo de fruto na nossa vida, querido, o fruto alimenta, o fruto traz alegria, adoça a boca. Quando as pessoas olham para nós e elas veem Jesus em nós, elas percebem o fruto que não é meu fruto, não é fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, do meu talento. Quando elas percebem que o fruto é sobrenatural porque ele é divino, aí então eu começo a contribuir para o cristianismo. Você entendeu? Quando eu estou sedento, recebo o Espírito Santo, aprofundo a minha relação com Ele e eu estou ligado a Cristo, então eu começo a produzir um fruto que não é meu. Eu não consigo produzir aquele fruto. Não tem como, não é meu. Mas aquele fruto parte do coração de Deus. Chega até mim, Deus me usa como um instrumento. E é só isso que é mesmo, um instrumento. Só um instrumento. O instrumento por si só não consegue tocar música nenhuma. Precisa do instrumentista. Então, o Espírito Santo sopra e o fruto sai. E você e eu somos apenas instrumento. E aí o resultado, querido, é alegria na vida das pessoas, é felicidade, é esperança. Agora, a gente precisa ir desenvolvendo, sobretudo a nossa fé. A gente precisa clamar, Senhor, desenvolve a minha fé. Me ajuda, Senhor. E quando a gente clama dessa maneira, a gente vai vendo as histórias bíblicas e a gente vai descobrindo que são inspirações para a gente caminhar. Não é assim? Para você atravessar o mar, para que Moisés pudesse atravessar o mar, ele teve que colocar o pé na água. Foi ou não foi? Foi Moisés? Foi um primeiro hebreu? Eu não sei, mas alguém
teve que colocar o pé no mar. E o mar foi se abrindo. Isso não li em lugar nenhum, e eu posso até estar errado, mas a impressão que eu tenho é que o mar ia abrindo à medida que os passos iam sendo dados. Eu não acho que o indivíduo colocou o pé e abriu tudo. Eu acho que assim, cada passo era um passo de fé. Cada passo que o indivíduo dava, o mar ia se abrindo, ia se abrindo. Não é o pão nosso de cada dia, eu acho que ali era o passo nosso de cada momento. E ali ia abrindo o mar, e a gente precisa desenvolver isso. E isso é maturidade cristã, é fé, é quando a gente vai andando pela fé. Lembra daquela história, né? Primeiro a gente dá o passo, depois Deus coloca o chão. A gente dá o pé no vazio, dá o passo no abismo, e Deus vai colocando o chão depois. Isso é fé. Fé com evidências, fé sem evidências, fé contra as evidências, mas a gente vai caminhando pela fé. E a gente vai se desenvolvendo, e a gente vai se tornando mais assim, calejados espiritualmente, produzindo frutos. Não o meu fruto, não o fruto do meu dom, do meu talento, do meu tempo, do meu recurso financeiro. O fruto que aqui se refere é um fruto sobrenatural, que vai além das minhas capacidades ou habilidades, das suas capacidades ou habilidades. Parte de Deus, eu sou um instrumento, você é um instrumento, e assim vamos produzindo frutos. Caminhe corretamente, caminhe pelo caminho certo, caminhe pela verdade, caminhe por aquilo que é justo. Eu tenho certeza que você jamais se arrependerá, que sua vida cristã produzirá muitos frutos para o reino de Deus, pois essa é a vontade dele e eu espero que seja a sua também. Para que o milagre aconteça e tocar suas vestes, para sentir o seu poder, é preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é a chegar.
Mas antes você precisa crer. É a hora de buscarmos ao Senhor Jesus. É hora de clamarmos e pedirmos o seu Espírito Santo. E é hora de crescermos espiritualmente. É hora de nos desenvolvermos. Sabe, é muito bom você assistir um sermão, ouvir uma canção como essa, que é a continuidade de um sermão, só que de maneira cantada. Tudo isso é muito bom. Eu gosto também, você também. Mas a gente precisa produzir. E a produção que Jesus espera que seja feita através de nós e em nós está intimamente ligado a essa comunhão que precisamos ter com Jesus, ligados, permanecermos na videira, porque aí vamos dar o fruto correto, porque a gente pode produzir fruto pela gente mesmo. E a gente vai alcançar alguns resultados aí pelo nosso talento, nosso tempo, nossos recursos. Mas o fruto que Jesus quer produzir através de nós, ele extrapola a nossa capacidade, ele sempre tem mais e melhor para nos oferecer, para oferecer às pessoas que ele ama. Por isso eu gostaria que você tivesse a ousadia espiritual de tomar as decisões necessárias. Se a Bíblia estiver mandando você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Se ela mandar você parar, pare. Se ela mandar você correr, voe. Tenha coragem de seguir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina. Busque a palavra do Senhor, clame ao Senhor, estude a Bíblia, passe tempo com Jesus, permita que Ele use você como um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Sua vida vai ter sentido, significado, propósito. Você será mais feliz, mais pleno, terá a paz que excede o entendimento humano. Você terá a capacidade de ir avante em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Sabe, você tem muito a contribuir para a causa e para a obra do Senhor. Eu vejo as pessoas que odeiam Jesus, como eles trabalham bem, como eles são dedicados na maldade que produzem, como eles realmente fazem uma barreira forte contra o bem. Nós que somos bons precisamos falar mais alto, precisamos de solidez espiritual, precisamos de termos um enraizamento maior, mais profundo, a fim de que a nossa obra, que é resultado da permanência com Jesus, ela seja mais clara, seja mais vigorosa, que vá mais além. Por isso, meu desafio para você é: cresça, amadureça espiritualmente, engrosse as fileiras daqueles que estão pregando, daqueles que estão levando o Evangelho, faça uma dupla missionário, faça um pequeno grupo na sua casa, faça parte do discipulado da igreja, envolva-se no trabalho missionário. Vamos juntos pregando esse Evangelho, querido. Agora eu convido você a fechar os olhos para juntos orarmos. Querido Pai, dê-nos a Tua força, dê-nos a capacidade certa, dê-nos o sonido correto, a fim de que possamos juntos pregarmos o Teu amor, falarmos das Tuas maravilhas, daquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, dê-nos maturidade espiritual. Precisamos crescer sempre em Teu nome. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.